Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, estamos no 15º domingo comum no ano B e esse é o quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos, como eu já digo sempre e repito, os textos que a Igreja nos propõe a cada domingo para o nosso crescimento espiritual. Hoje, a Igreja nos propõe refletirmos na realidade do envio de Cristo, o envio que Cristo faz de cada um de nós para a evangelização. E qual é o teor, qual é o conteúdo da nossa evangelização? Primeiro, a redenção, que nós fomos predestinados para sermos filhos do Deus Altíssimo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nos diz a segunda leitura de hoje. E todos que são enviados não são enviados por acaso, mas porque o Senhor faz um chamado específico a cada um de nós e nos envia como profetas. É o que diz a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Amós. E o Evangelho nos impulsiona a refletirmos que, como Cristo enviou os apóstolos, nós somos também enviados. Vejamos o que diz os textos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Então, o Senhor não nos envia simplesmente por nossa própria conta. Ele nos dá poder. Ele nos dá poder. E depois de nos dar poder, mesmo tendo poder sobre os espíritos impuros, ou seja, sobre o exército de Satanás, ele também nos dá algumas orientações, algumas recomendações. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Então, Jesus aqui, com essas recomendações, Jesus faz com que os apóstolos percebam que eles devem viver segundo a providência divina. Aquilo que Jesus havia ensinado a eles, lá ainda no início da pregação do Evangelho, no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, por exemplo, narra esse ensinamento de Jesus para com os seus apóstolos a respeito da providência divina, quando ele vai dizer: por que vocês estão aí preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Ele vai dizer: olha as aves do céu, elas nem plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, mas todos os dias o Pai a alimenta. E depois você vai ver que ele vai dizer: olha o lírio do campo, eles nem tecem nem fiam, mas nem o rei Salomão se vestiu com tanto esplendor. Então por que vós ficais aí preocupados? O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Não são os gentios? Não são os pagãos que se preocupam com essas coisas? Aí ele vai dizer: vós, homens fracos na fé, vos entregueis na providência de Deus. Vos entregueis na providência do Pai. E Jesus deixa essas orientações. Não fiquem aí querendo levar o sustento para a missão, porque todo trabalhador é digno do seu salário. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então Jesus está dizendo: olha, se vocês forem recebidos numa casa, fiquem nessa casa. Aquele que vos recebeu por ser profeta, por serem enviados de Deus, receberão a recompensa de profeta. E não fiquem aí preocupados: mas se alguém não nos receber, se alguém não vos receber, nem quiserem escutar, quando sairdes daí, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Simples assim, Jesus vai dizer. Então,
os apóstolos recebendo essa recomendação e nós também recebendo essa recomendação, devemos fazer o que eles fizeram. Então, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Então, nós devemos fazer o que os apóstolos fizeram. Claro que nós, principalmente os leigos, temos algumas limitações, né? Por exemplo, ele vai dizer aqui, ungir com óleo. Quem faz isso é os presbíteros, os bispos. Nós não temos esse poder de exercer sobre um enfermo o rito, o sacramento da unção dos enfermos. Mas nós podemos pregar que todos se convertam. Nós devemos anunciar Jesus, falar do céu, falar das coisas do céu. Isso tudo, meus irmãos, para poder as pessoas reconhecerem quem elas são. Exatamente o que é dito na segunda leitura de hoje. São Paulo vai dizer o que nós somos, para que nós fomos predestinados. E nós devemos anunciar para que as pessoas tomem tento, para que as pessoas entendam, reconheçam que elas foram chamadas a isso aqui. Bendito seja Deus, né? Efésios 1, do 3 ao 14. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Então, quando nós nos disponibilizamos a estar com Cristo, nós somos abençoados com toda a bênção espiritual. Toda a bênção. Veja, Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Isso são, podemos dizer assim, são as bênçãos comuns, as bênçãos universais que o Senhor despeja ou derrama ou distribui ou dá a todo o ser humano. São as bênçãos comuns, universais. Mas existem as bênçãos que são particulares para aqueles que ouvem Cristo e obedecem a Cristo. Vou repetir. Bendito seja Deus Pai, bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do céu, do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos e por intermédio de Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem amado. Então existem bênçãos específicas para aqueles que aceitaram a Cristo. E essas bênçãos específicas são nada mais, nada menos que sermos escolhidos e predestinados desde toda a eternidade para uma filiação. Isso é o que narra o versículo 4 e 6. Outra é o que narra o versículo 7 e 8, para nos apresentar e para apresentar a cada um de nós a gênese da nossa dignidade de filhos, explicando os nossos privilégios cristãos, o da redenção, o do conhecimento e também o da herança. Veja o que diz: pelo seu sangue nós somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou profundamente sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Então, nós somos confirmados nele, somos seus filhos, recebemos a sua sabedoria, o conhecimento de Deus e também a filiação divina. Ainda São Paulo diz: Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente
de que antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro. Tudo o que está nos céus e tudo o que está na terra. São privilégios que nós só conseguiremos se dissermos sim a Jesus, se nos abraçarmos a Ele. Ele ainda vai dizer, nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Deus Pai, nós fomos predestinados, meus irmãos, a sermos para o louvor de sua glória. Os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Então veja, todos esses que foram predestinados para uma filiação divina, que foram predestinados para o louvor de sua glória, que foram predestinados para a redenção, que foram predestinados para a santidade, todos esses foram predestinados sim, porque Cristo, em sua presciência, como diz o apóstolo São Pedro na sua carta, fomos escolhidos segundo a presciência de Deus. Então Deus, na sua presciência, viu os que colocaram a sua esperança em Cristo, ou seja, creram nele. Ele vai dizer, nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu, para o louvor da sua glória. Então é a fé, né? Deus, na sua presciência, conheceu, viu, né? Conhecer é uma palavra ainda muito michuruca para dizer que Deus é onisciente, né? Mas ele viu, ele conheceu, ele percebeu aqueles que iriam crer nele, mesmo antes de nós sermos criados. E porque nós iríamos crer, ele nos escolhe. Aquele, Denis vai crer. Então é um escolhido, é um eleito, segundo a presciência divina. O irmão que me ouve agora, ele creu em Jesus. Então é um eleito, Deus o elege. Antes mesmo que ele seja criado, antes mesmo que o mundo seja criado. Mas Deus viu que, Ronaldo, Cristiano, Humberto, né, Cecília, Andréia, iria crer. E vendo que ela iria crer, ele a elege, ele a torna eleita. Para quê? Para o louvor da sua glória, para a santidade, para a filiação divina, para a herança eterna nos céus. E isso o Senhor faz como? Agindo na nossa liberdade, sim, mas com a sua providência divina, que tudo dirige, tudo governa, até mesmo a nós que somos livres, ele nos chama e nos envia como profeta, como aconteceu com Amós. Naqueles dias, disse Amazias, Amós 7, do 12 ao 13, sacerdote de Betel, né? Naqueles dias, disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós, vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possa ganhar teu pão e exercer a profecia. Então Amazias, que era sacerdote, e já era sacerdote como profissão, né? Porque não era mais vocacional, ou melhor, vocacionado, ele pensava que Amós era profeta por profissão. Porque existia os profetas por profissão. Aqueles que profetizavam o que os reis, os governadores, os governantes queriam ouvir. E ganhavam dinheiro com isso, né? Tinham uma vida farta. Por isso, Amazias vai dizer, vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás desistir mas em Betel
não deverás desistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Então ele estava dizendo, vai para a casa do rei, profetiza lá. Respondeu Amós a Amazias, dizendo, não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse, vai profetizar para Israel, meu povo. Essa expressão, vai profetizar para Israel, meu povo, designa o caráter vocacional de Amós. Não era um profeta por profissão, que se dizia profeta ou que profetizava o que o rei, o que os governantes queriam ouvir. Mas quando diz, o Senhor me disse, vai profetizar para Israel, o meu povo, essa expressão, o meu povo, designa de maneira extraordinária aquilo que é a vocação de Amós. E essa é a minha, a tua, a nossa vocação. Não é profetizar para ganhar privilégios, não é profetizar para ganhar views, não é profetizar para ganhar dinheiro, não é profetizar para receber curtidas ou ser bem vistos, mas é profetizar porque esta é a vocação de todo católico batizado. Porque em Cristo, por ocasião do nosso batismo, nós nos tornamos em Cristo sacerdotes, profetas e reis. Então que nós possamos, meus irmãos, pedir ao Senhor a graça de anunciarmos essa maravilha da segunda leitura, de que as pessoas, por meio da fé, são predestinadas, eleitas por Deus, para o louvor da sua glória, para a santidade, para a filiação divina e para a herança eterna. E façamos isso como fizeram os apóstolos, entregando-nos à providência divina. Façamos isso como fez o profeta Amós, sem querer ganhar nada em troca. De graça recebestes, de graça deveis dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não se esquece, dá uma curtida no canal, no vídeo, se inscreve no canal, melhor dizendo, compartilha esse conteúdo e vamos evangelizar.